Bom dia, querido. Bom dia, querida. Gostaria de te perguntar nessa manhã, qual é a voz que fala mais alto dentro de você? Será que é a voz da dúvida, que se disfarça de uma voz de cautela, mandando você frear um pouco as suas decisões, o seu avanço? Será que é a voz da angústia, que te lembra do atual momento que você está vivendo? Ou será a sua própria voz? Quanto mais você confessa o fracasso, mais o fracasso aumenta. Esteja certo disso. Ao se aproximar de alguém de confiança, você conta os seus problemas, você desabafa as suas dores, e mesmo com a melhor das intenções, aquela pessoa às vezes pode lhe trazer mensagens que, ao invés de aliviar a sua dor, vão somar mais dúvidas a você. E você fica cada vez mais perdido em tantos conselhos. Mas qual é a voz que fala mais alto dentro de você? Será que é a voz do diabo que diz que você não vai vencer essa guerra? Que você não vai sair dessa situação? Será que é a sua própria voz que diz que você é fraco? Que você não tem força para vencer? Que você não tem capacidade para se levantar? Ou será a voz dos outros que dizem que realmente é melhor você aceitar a situação? Ou será que dentro de você ainda fala mais alto a voz de Deus? É preciso uma capacidade de discernimento para entender quando é Deus que fala. No primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, no verso 11 e 12, a Bíblia diz: Disse-lhe o Senhor: Sai e põe-te nesse monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um ciclo tranquilo e suave. E ouvindo Elias, envolveu o rosto do seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz suave e lhe disse: O que fazes aqui, Elias? O profeta Elias era um homem cheio da presença de Deus, que sabia reconhecer a voz de Deus, como poucos homens que a história narra. Orou para que não chovesse e não choveu durante 3 anos e meio. Orou para que voltasse a chover e voltou a chover. Clamou por fogo do céu e o fogo caiu. E o que dizer dos soldados que vieram prendê-lo, a qual ele invocou mais uma vez a sua autoridade? O fogo desceu e consumiu aqueles homens. Por fim, Elias foi arrebatado vivo, porque essa era a intimidade que ele tinha com o Senhor. Mas mesmo Elias havia passado por uma grande crise, uma grande decepção. E a sua decepção foi tão grande que o seu coração ficou agitado. É o que vivemos hoje, um mundo agitado, ocupados demais, e por isso nem sempre conseguimos ouvir a voz de Deus. Mas o propósito do Senhor para o homem e para a mulher é que eles aprendam a ouvir a sua voz. Deus coloca ao ser humano o seu espírito para que ele seja um ser espiritual e com capacidade de se relacionar espiritualmente. Mas como vamos ouvir a voz de Deus? Perceba, a primeira palavra que surge aqui, a primeira expressão, é que o Senhor não estava naquele vento, naquela ventania, naquele vento impetuoso. Ventos contrários, ventos das adversidades, dos enfrentamentos, das oposições. E por que não dizer o vento da ansiedade, da agitação no coração, da angústia? Esses ventos declaram que
as coisas que vivemos querem sufocar e abafar a voz de Deus. Por isso o texto diz que Deus não estava no vento. Em seguida, após esse grande vento, a Bíblia diz que Deus não estava no terremoto. Terremoto é aquilo que provoca os grandes abalos e desastres. E é exatamente isso, nos leva ao desespero, é símbolo do desespero. E quando nos desesperamos, perdemos a estabilidade, a confiança e a esperança. Por fim, o texto continua dizendo que o Senhor não estava no fogo. O fogo das paixões, do sentimento à flor da pele. Veja, Deus não está nas tempestades, Deus não está na calamidade e Deus não está no desespero da vida. É bem certo que Elias conhecia o Deus que podia provocar o vento, podia provocar o terremoto e podia responder com fogo. Mas observe que estas ações de Deus eram ações de juízo e não ações de conforto ou de misericórdia. E Elias agora está angustiado dentro de uma caverna. Está angustiado, pedindo a morte, desistindo da própria vida, desistindo do ministério. O que ele precisava neste momento não era o juízo. O que ele precisava nesse momento era de uma palavra que pudesse levantar. É exatamente por isso que Deus permite passar o vento, permite passar o terremoto e permite passar o fogo, para que Elias percebesse que aquelas coisas duram apenas um momento. Vento não dura para sempre, terremoto não dura para sempre, e nem o fogo dura para sempre. Deus não é um Deus de momento. Deus não é um Deus que simplesmente passa. Deus não é um Deus de um instante. Deus é um Deus constante. Deus é o Deus que permanece. Deus é o Deus fiel com quem podemos contar. E é exatamente por conta disso que depois que todas essas coisas acontecem, a Bíblia diz que veio um ciclo suave. Essa palavra eu quero deixar para você nessa manhã. Tudo isso vai passar. Todo este vento vai acabar. Toda esta tempestade vai terminar. Todo este abalo que você tem sofrido vai chegar ao fim. E os seus sentimentos vão voltar a se estabilizar. Porque Deus vai falar contigo no meio de tudo isso. É exatamente no meio desta angústia que a voz de Deus encontra Elias. O que fazes aqui, Elias? Esta não é a tua posição. Eu não te chamei para ficar adormecido, lamentando, reclamando, murmurando. Eu te chamei para profeta. Este não é o teu lugar. O teu lugar é exercendo aquilo que te chamei para exercer. Deus não está nas tempestades. Deus não está nas calamidades e nos desesperos da vida e nem nas paixões e nem nos sentimentos à flor da pele. É realmente um verdadeiro combate espiritual, mental e psicológico, para que nós possamos encontrar de fato a brisa e a suavidade de Deus em nós. Deus está falando ao nosso coração, mas precisamos nos aquietar para ouvir, precisamos sossegar. Muitas vezes até o nosso ativismo, até as nossas considerações importantes, até o nosso trabalho sufoca a voz de Deus. É o que Jesus disse a Marta: você está ansiosa, angustiada e cansada de muitas coisas. Pare um pouco, pare para ouvir a voz de Deus. Porque é exatamente quando você sossega, é exatamente quando você se aquieta, é quando você para de se debater, é que essa brisa suave, serena, da voz de Deus te encontra. Fique na paz do Senhor. Que Deus o abençoe em Cristo Jesus.